Esse é o primeiro vídeo da playlist de Play Game. O jogo já está armado, todos os guerreiros sobre os entrepostos, que são as casas externas, e os clérigos sobre os santuários, que são as casas internas. Os entrepostos maçores, os entrepostos malaicanos, os entrepostos malauaques e os entrepostos marebuias. Os santuários com os seus respectivos clérigos. Nessa playlist eu fiz um outro sorteio diferente daquela outra playlist que eu filmei, e agora saiu que, seguindo a ordem, cronológica de valoração dos insumos, o azul sorteou, coincidentemente, igual naquela playlist, os insumos de água potável na valoração 2. E se eu for seguir essa ordem de 2, 4, 6 e 8 como sendo a ordem de jogada, os maçores agora saíram como os primeiros. Eles são os donos da vez. Logo, eles serão responsáveis pela marcação de rodadas. Depois viriam seguidos dos malaicanos, depois seguidos dos malauaques e, por último, os marebuias. Então, eu vou fazer aqui uma playlist. Uma playlist só que de play game, demonstrando como que o jogo funciona. Aqui estão as cartas combate, que ainda não estão embaralhadas e distribuídas. Eu vou fazer isso agora. Um detalhe: essas cartas maracá serão as únicas que cada um dos jogadores terá em mãos, certo, Porque são 4 de cada uma. Então, como é uma partida para 4 participantes, cada um terá posse de uma carta maracá. Se for uma partida para 2 participantes, tanto na modalidade guerra entre tribo contra tribo ou aliança de tribos, cada um terá 2. Mas se for uma partida para 3 participantes, aí o último jogador, como ele vai ser o último a jogar, ele vai ter posse de 2 em mãos e os outros cada um vai ter uma. Mas essa é a exceção para partida para 3 participantes. Para 4 participantes, cada um fica com uma. E numa partida para 2 participantes, cada um fica com 2. Agora eu vou embaralhar essas cartas demais aqui, que essas não terão definição, quantos cada jogador quantas terá de cada uma. Elas serão embaralhadas e distribuídas de forma aleatória. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer o seguinte: como são muitas cartas, com exceção daquelas 4 ali, aqui tem 92 cartas. São 96 cartas, menos as 4 maracá, que são cartas certas de cada etnia. Aqui tem 92. No 92 eu acho que eu fiz as cartas numa espessura muito grande, que eu não estou conseguindo embaralhá-las na mão. Então eu vou misturá-las assim, espalhadas. Misturar as cartas. E os jogadores fariam como se eles estivessem sorteando. Eles puxando as cartas para si. Sorteando, eu vou embaralhar assim, igual eu embaralhei aqueles tiles de definição de valoração. Esses aqui. Embaralhar assim em cima da mesa. Aí cada jogador, como são 96 e cada um já tem um ali, 96 dividido por 4 vão dar
24. Acho que são 23 cartas. 23. Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. Então, 24. Cada jogador terá para si, dessas cartas aqui, 24. Aí digamos que os maçores, que são os primeiros a jogar, eles sorteiem, ele puxa essa daqui, essa, 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 e assim vai. Eu vou adiantar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Os outros jogadores fariam a mesma coisa. Eu tô fazendo assim porque as cartas ficaram muito grossas nesse protótipo e não tô conseguindo embaralhá-las manualmente. Mas o certo é embaralhá-las manualmente. As 96 cartas, 92, né? Com exceção daquelas 4 cartas maracá. Então, eu vou retornar daqui a pouco com as cartas já distribuídas aleatoriamente. Então, retornando ao vídeo, ó, as cartas já estão todas distribuídas entre os jogadores. Essas aqui são as peças templo. Eu deixei todas dentro dos seus respectivos ziplocks, porque eu não vou tirá-las agora, porque o certo seria cada jogador ter as suas próprias. Como já está quase anoitecendo, então eu quero adiantar um pouco o vídeo. Então eu vou dar as primeiras diretrizes, essas diretrizes para o início da partida. E tudo que eu fizer, todas as ações que eu fizer para um, eu vou ter que fazer para todos. Os jogadores, eles têm, eu acho que 8 ações, se eu não me engano. São 8 ações. Ele tem que jogar os dados insumos para definir esses dados aqui. No caso, se for conjurar, ou jogar um só no modo fácil ou no modo médio. Jogar esses dados é a primeira ação. Isso depois que já estão distribuídas, né? Depois que já conseguiu armar, já fez a preparação. Primeira ação é jogar esses dados. Imediatamente, a segunda ação é colocar o xamã feiticeiro na casa aonde aparecer no lançamento desses dados, imunizando. Como eu vou partir dessa premissa aqui, esse ponto é importante. Eu vou partir dessa premissa de valoração de insumos, então eu determinei a ordem de jogada em função dessa valoração. Quando eu faço isso, nessa primeira rodada, eu não jogo esses dados, porque já está definido aonde o xamã feiticeiro está posicionado, qual insumo ele está imunizando. Se eu usar outro critério, utilizar esse dado, por exemplo, que eu vou explicar em seguida, que é a terceira ação, se eu utilizar esse critério desse dado para definir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e em diante, aí eu vou ter que deslocar o xamã feiticeiro para casa aonde eu jogar esses dados aqui. Mas se eu usar esse critério, eu não preciso. Na primeira rodada, eu não lanço esses dados. Eu pulo essa primeira ação. Então a primeira ação é jogar esses dados. Em função deles, a segunda ação é deslocar o xamã feiticeiro. Essa peça quadrada com a imagem que estão sobre as casas. A terceira ação é jogar esse dado. Esse dado aqui, ele vai definir a quantidade de tentativas de combate. Essas fichas que serão posicionadas sobre essa faixa de borda. E a primeira rodada, o primeiro jogador já marca aqui, ó. Já marcou a primeira rodada, início da primeira rodada. Os maçores são os primeiros a jogar. Ele lança esse dado preto, dado oráculo, dado dos deuses. Então ele obteve 6 tentativas
6 tentativas de combate. Então ele vai pegar 6 fichas dessa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E posicionar sobre a faixa de borda. 6 tentativas. Ele vai ter 6 tentativas de combate. Ele vai ter que utilizar essas cartas que foram distribuídas para combater. Aí o que vai acontecer aqui? Antes dele iniciar os combates, ele vai ter que decidir. O Xamã Feiticeiro Masouri, essa peça quadrada aqui, com desenho, ela vai autorizar essas peças redondas, grandes, os sumos sacerdotes, a irem para as batalhas. O amuleto de guerra está inativado. Ah, eu quero sim. Eu quero que o meu xamã feiticeiro autorize. Eu posso autorizar 1 ou 2 por rodada. Nessa rodada, o meu xamã feiticeiro vai autorizar que algum sumo sacerdote saia para a batalha? Sim, vai autorizar. O que ele vai fazer? Ele vai ativar o amuleto de guerra. Então, 2 sumos sacerdotes, ou da água potável, ou da fruta da caça e pesca, ou da frutas e ervas, ou do milho e cereais, vão sair para a batalha. Quais que o jogador vai optar por sair? O que a estratégia dele disser. De acordo com a estratégia dele. Aí ele autoriza o sumo sacerdote do água potável. O sumo sacerdote tem essa imagem sobre a cabeça dele. E vai autorizar, sei lá, o sumo sacerdote do frutas e ervas a sair para a batalha. Ele está autorizado, os sumos sacerdotes, a se posicionarem apenas nos entrepostos referentes à sua etnia. Esse aqui é frutas e ervas. Ele não pode ser posto no caça e pesca. Ele tem que ser posto na sua etnia. No entreposto relacionado à sua etnia. A mesma coisa, o água potável. Ele tem que ir para um entreposto do mesmo insumo. Por isso que eu não posso encobrir os nomes das etnias. É só as imagens com os guerreiros e o sumo sacerdote. Aí ele vem para cá. Aí, o que vai acontecer? Os jogadores vão ter que utilizar esses peões para demarcarem, já que está na vez dele, demarcar de onde está partindo o combate, de qual entreposto, de qual casa externa está partindo o combate, e para qual casa externa, de qual etnia, esse ataque está indo. Aí vamos supor que o jogador queira atacar dessa casa aqui, dessa casa, caça e pesca, dessa casa, pra, sei lá, pra alguma casa de outra etnia, lembrando que ele tem que se ater ao fato que, se ele for atacar, por exemplo, os malaicanos, ele não vai poder atacar frutas e ervas, porque o xamã feiticeiro dos malaicanos está imunizando as casas externas, os entrepostos, frutas e ervas. Então, se ele for atacar os malaicanos, ele não pode atacar as casas, frutas e ervas dos malaicanos. De mesmo modo, o xamã feiticeiro dos malauaques está imunizando o insumo milho e cereais. Se ele for atacar o milho e cereais, tem que ser de outra etnia que não dos malauaques, porque o xamã feiticeiro está imunizando todas as casas externas, todos os entrepostos dos malauaques, do insumo milho e cereais. Aquela imunização geral que eu falei na outra playlist. Então ele vai atacar daqui, dessa casa. Aí ele vai atacar, por exemplo,
já que ele não pode atacar o frutas e ervas dos malaicanos, mas ele pode atacar, por exemplo, aí qual insumo que está valendo mais? Que adquiriu mais pontos? Caça e pesca. Ele pode atacar o caça e pesca dos malaicanos? Pode. O que o xamã feiticeiro está imunizando dos malaicanos não é o caça e pesca. O insumo que está sendo imunizado é o frutas e ervas. Então ele pode atacar esse caça e pesca aqui. Essa carta caça e pesca. Ele vai ter que se utilizar das cartas combate que ele obteve. Vai ter que se utilizar dessas cartas combate aqui para atacar os malaicanos, sendo que essa daqui são as dele. Aquelas de lá são dos malaicanos, que eles também vão ter que defender com as cartas combate. Então vamos imaginar aqui a primeira tentativa de 6. Aí os maçores atacaram com essa carta. As cartas serão posicionadas assim, do verso virado para cima. Eles não vão saber quais cartas que estão sendo utilizadas. Aí o defensor, os malaicanos, que é dessa casa aqui, o ataque está partindo dessa para essa. Então é essa casa, guerreiros contra guerreiros. Aí o malaicano ataca com essa. Então essa foi a carta de ataque e essa foi a de defesa. Aí depois as cartas são reveladas. Qual foi a carta que foi usada para atacar? A carta espada na força 5. São guerreiros. Eu não tenho sumo sacerdotes. A casa não tá, o ataque não tá partindo dessa, tá partindo dessa. O peão tá nessa casa aqui. Então é dessa casa aqui. Os guerreiros dessa casa aqui utilizaram a espada na força 5, guerreiros. E os defensores, os malaicanos, se defenderam com a carta. Que ele não sabia qual era a carta do atacante, ele botou martelo na força 4. 5 menos 4... 5 menos 4, força 5 menos força 4. Quantos guerreiros perderam o combate? Quantos foram feridos nesse combate? 1, porque eu tiro 5 menos 4 dá 1. Então eu tenho que tirar um guerreiro dessa casa aqui que foi atacada. E uma ficha dessa daqui é removida. Então agora o jogador vai ter, os maçores, ao invés de 6, ele vai ter 5 tentativas para tentar conquistar aquela carta. Ou ele ataca aquela carta onde ele está atacando, ou ele pode mudar. Ele ia atacar uma outra carta. Então, aí vamos para a próxima tentativa. Ah, só lembrando, essas cartas que já foram utilizadas, elas são viradas de cabeça para baixo, novamente, e vão para um monte de descarte. Porque depois elas serão reutilizadas numa forma que eu vou explicar futuramente. Aí admitamos que ele mantenha a casa atacante e a casa atacada. Aí o jogador dos maçores, eles ataquem utilizando essa carta aqui. Isso aqui são as cartas dos maçores. Ele atacou utilizando essa carta aqui para atacar. E os malaicanos defenderam com aquela ali. Aí qual foi a carta que foi utilizada para ataque?
Novamente uma carta espada. Novamente uma espada. Só que agora na força 6. Guerreiros. Casas guerreiros contra guerreiros. Uma carta espada na força 6. Qual foi a carta que foi usada para defender dos malaicanos? Essa aqui. Foi uma carta machado na força 1. Ele, não, o atacante, o Masouri, não sabia qual era a carta que o malaicano ia defender, e nem o malaicano sabia qual era a carta que ia atacar, porque elas foram utilizadas assim, de cabeça para baixo. Então a carta que foi utilizada para atacar foi essa. A carta que foi utilizada para defender foi essa. Espada na força 6, machado na força 1. 6 menos 1 dá 5. Então, essa casa aqui, 5 guerreiros sairiam feridos. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aí mais uma tentativa de combate aqui seria removida. Então agora o jogador teria 4 tentativas de combate e não mais 6, porque 2 já foram utilizadas. E assim como as outras 2 cartas, essas vão para uma pilha de descarte que serão utilizadas, serão embaralhadas, e os jogadores poderão embaralhar ou não, colocar as que forem sendo utilizadas como últimas. Eu acho que tanto faz uma coisa ou outra. Mas quando virar a rodada, quando passar para outro jogador, passar a vez, né, sair da vez dos Masouris e passar pro próximo a jogar, são os malaicanos, eu vou explicar que mecanismo que vai ser utilizado com aquelas cartas ali. Há de se notar que o jogador dos Masouris tirou 6 tentativas de combate e ganhou até agora as 2 primeiras. Então ele já reduziu aqui a quantidade de guerreiros protegendo a casa que ele está atacando para 4. E nenhum guerreiro dele foi ferido. Aí ele mantém esse ataque, essa casa partindo daqui, o ataque para cá. Ele já reduziu para 4 guerreiros. Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai e ataca utilizando essa carta. E o jogador dos malaicanos defende utilizando essa carta. O Masouri, o malaicano não sabe que carta é essa e o Masouri não sabe que carta é essa. O jogador representando os malaicanos não sabem que carta que o Masouri usou para atacar, e os Masouris, o jogador dos Masouris, não sabe qual é essa carta que os malaicanos usou para defender. Aí revelam-se as cartas. A carta utilizada para o ataque foi o martelo na força 5. Lembrando, guerreiros contra guerreiros. Esse dado preto é só para os clérigos. Então é guerreiro. O valor que vale é esse aqui. 5. Guerreiros na força 5. Guerreiros na força 5. Aí os malaicanos defenderam com essa carta. Utilizaram essa carta para defender. Flecha na força 4. 5 menos 4. 1. Aí mais um guerreiro sai daqui. Então ficaram só 3. E mais uma tentativa é removida dali. Então agora os Masouris, eles têm 3 tentativas para tentar conquistar pelo menos aquela carta ali.